Graça e paz, meus irmãos. Vamos ler Mateus 24, verso de número 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus capítulo 24 talvez seja um dos versículos da Bíblia mais mal interpretado por muitos evangélicos. Eu já vi, por exemplo, muitos evangélicos dizerem que Jesus não vai voltar enquanto o evangelho não for pregado em todo o mundo, por causa desse versículo aqui de Mateus 24, verso 14. Meus irmãos, nós precisamos de examinar o contexto das Escrituras Sagradas. Por que Jesus falou isso em Mateus 24, 14? Para quem ele realmente estava falando? Ou seja, Mateus 24, verso 14, Jesus, na verdade, Mateus 24, Jesus está falando para Israel, ele está falando para o povo judeu e não para a igreja. Outra coisa, Mateus 24, verso 14, Jesus está respondendo uma pergunta que os discípulos fizeram no versículo 3, Mateus 24, verso 3. Quando diz assim as Escrituras: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então Jesus está respondendo a pergunta aos discípulos: que sinais haverá da sua vinda, ou seja, da sua vinda em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, e do fim do mundo. Em outro vídeo, nós já explicamos aos irmãos que o fim do mundo só vai acontecer depois do juízo final. Primeiro vai acontecer o arrebatamento. Esta é a ordem dos eventos bíblicos. Esse é o cronograma de Deus. Não é o cronograma dos pós-tribulacionistas que colocam o anticristo primeiro do que o arrebatamento. Não. O cronograma de Deus é totalmente diferente. Primeiro vai acontecer o arrebatamento da igreja, no capítulo 4 do Apocalipse. Depois vem a grande tribulação, e o anticristo se manifesta, capítulo 6 do Apocalipse. Depois vem a segunda vinda em Jerusalém, capítulo 19 do Apocalipse. Depois vem o milênio. Depois do milênio, o juízo final. Depois do juízo final, aí será o fim do mundo, aonde vai ser implantado o novo céu e a nova terra. Então, quando Jesus está dizendo assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Que fim? Jesus está falando do fim do mundo, porque ele está respondendo à pergunta que foi perguntada no capítulo 24, no versículo 3. Que sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo? Nós temos que ler as Escrituras e prestar muita atenção no que está escrito. Não podemos fazer uma interpretação equivocada das Escrituras. Os irmãos têm que prestar atenção. O versículo não está dizendo: e este evangelho da graça será pregado. Está dizendo assim: e este evangelho do reino. Nós estamos no tempo da graça. É diferente. Os irmãos poderiam me perguntar: mas pastor, não é o mesmo evangelho? É o mesmo evangelho, irmão, mas em estágios diferentes. O evangelho do reino, ele foi pregado quando Jesus esteve aqui nessa terra. Diz as Escrituras que Jesus percorria todas as aldeias, curando os enfermos e pregando o evangelho do reino. Quando João Batista dizia também: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Por que Jesus e João Batista, eles pregaram o evangelho do reino? Justamente porque eles estavam pregando para judeus.
Jesus veio para o que era seu, ele veio para os judeus, meus irmãos. Então por isso que ele estava pregando a implantação do reino, o evangelho do reino. Então se Israel tivesse aceitado a Jesus Cristo, teria sido implantado o reino de paz, mas os judeus rejeitaram Jesus. Então quando os judeus rejeitaram Jesus, o evangelho passou a ser um processo gentílico, por isso que hoje o evangelho é o evangelho da graça. Mas após o arrebatamento da igreja, volta-se então a ser pregado o evangelho do reino. Então esse versículo de Mateus 24, verso 14, está falando do tempo da grande tribulação. A pregação do evangelho não é sinal para a volta de Jesus no arrebatamento, ela é sinal para a volta de Jesus no Monte das Oliveiras. E este evangelho do reino, ou seja, a mensagem que será pregada pelas duas testemunhas do Apocalipse 11 por 144 mil judeus que vão estar pregando durante a grande tribulação o evangelho do reino. Qual seria a mensagem então que as duas testemunhas e os 144 mil do Apocalipse vão estar pregando dentro da grande tribulação? Eles vão estar pregando o seguinte para as pessoas dentro da grande tribulação. Eles vão dizer o seguinte: olha, Jesus vai voltar no Monte das Oliveiras e vai estabelecer o reino de paz. Então vocês precisam de se arrependerem, porque o reino de Deus vai ser implantado. Então por isso que a escritura diz, esse evangelho do reino é o evangelho do reino, não é o tempo da graça, meus irmãos. Na grande tribulação será levantada as duas testemunhas do Apocalipse 11, uma representando a lei e a outra representando os profetas. Então a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João Batista ali. Então eles pregavam ali o evangelho do reino, justamente porque eles estavam pregando para Israel. O evangelho no início ali era um processo judaico, né? Depois Israel virou as costas para Deus. Deus levantou então Paulo para pregar aos gentios o evangelho da graça, que vai ser pregado até o dia do arrebatamento da igreja, meus irmãos. Então, quando ele disse assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todos a gente, e então virá o fim. Que fim? O fim do mundo, porque ele está respondendo à pergunta feita em Mateus 24, verso 3. Isso aqui não está dizendo do fim da igreja na terra, aqui não está falando do tempo da graça. Aqui não tem nada, Mateus 24 não tem nada a ver com a igreja, está falando para Israel. Então o evangelho do reino, ele será pregado durante a grande tribulação por 144 mil judeus. Depois, as duas testemunhas do Apocalipse, Jesus desce no Monte das Oliveiras, começa o milênio. Então continua a pregação do evangelho do reino pelo povo judeu dentro do milênio, né? Israel, né? Israel ali vai pregar ali o evangelho do reino ainda dentro do milênio. Aí vai passar o milênio, aí vem o juízo final, aí depois vem o fim do mundo. Por que é necessária a pregação do evangelho do reino? Para que no dia do juízo final ninguém possa ter desculpa que não ouviu a pregação do evangelho, meus irmãos. Outra coisa que eu queria falar, o evangelho da graça hoje ele está sendo pregado em todas as nações. Então a pregação do evangelho ela não é sinal para o arrebatamento da igreja. Por que o evangelho da graça hoje ele está sendo pregado em todas as nações? Salmo 147, verso 15, os irmãos podem ler lá. A sua palavra, ela corre velozmente. Hoje, através do YouTube, hoje você faz um vídeo, meu irmão, e posta no YouTube, você cumpre o ídolo de Jesus, quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Hoje você posta um vídeo no YouTube, ele vai para o mundo todo. A sua palavra corre velozmente. Salmo 147, verso 15. Então, o evangelho da graça já está pregado. O evangelho da graça já está pregado em todo mundo. Todas as nações já foram pregados o evangelho da graça.
Até mesmo nas nações onde existe as perseguição, já existe cristão, como na Coreia do Norte e alguns países, Irã, por exemplo, né, China. Então o evangelho da graça já foi pregado nos 4 cantos da terra. Agora, a pregação do evangelho do reino, meus irmãos, conforme Mateus 24, verso 14, não é tarefa da igreja. Isso não é tarefa da igreja. A tarefa da igreja, ela vai terminar no arrebatamento. Mas Deus, ele não fica sem vozes no mundo. Deus é misericordioso. Então Deus, ele vai levantar as 2 testemunhas e os 144 mil judeus para pregar durante a grande tribulação o evangelho do reino. E depois, no milênio, ainda os judeus vão pregar o evangelho do reino no milênio. Onde a Bíblia diz que todas as nações vão ter que subir até Jerusalém para ouvir a palavra do Senhor. O próprio Jesus também vai estar ali em Jerusalém ensinando a palavra do Senhor, ensinando o evangelho do reino. Então, esse versículo 24, verso 14 de Mateus é um versículo muito mal interpretado. Já vi muitos evangélicos dizendo isso, que enquanto não for pregado, Jesus não vem. Mas não está falando aqui do tempo da graça, está falando do tempo do evangelho do reino. É o evangelho que será pregado no período da lei. Porque após o arrebatamento, volta a lei de Moisés, volta os sacrifícios ali, né, os rituais do Antigo Testamento, volta de novo na grande tribulação. Israel vai voltar a sacrificar animais na grande tribulação. Por isso que a Bíblia diz que a lei e os profetas, né, na grande tribulação, as 2 testemunhas, uma vai representar a lei, a outra vai representar os profetas. Então João Batista, ele pregou o evangelho do reino. João Batista, ele pregava, ele percorria pregando o evangelho do reino. Jesus também pregou o evangelho do reino. Mas aí Israel rejeitou, né? Os judeus viraram as costas para Jesus, era necessário que primeiro, aí Paulo falou depois, era necessário primeiro que pregasse aos judeus. Mas como os judeus viraram as costas, então da agora em diante eu parto para o gentio. Aí o evangelho passou a ser um processo gentílico, passou a ser chamado de evangelho da graça. É o mesmo evangelho, como eu disse os irmãos, mas em estágios diferentes. Então passou a ser pregado o evangelho da graça, que vai ser pregado até o último dia da igreja na terra. Quando terminar o tempo da igreja, a igreja vai ser arrebatada. Então, meus irmãos, aí volta a pregação do evangelho do reino dentro da grande tribulação. E depois entra pelo milênio afora. E então virá o fim, né? Versículo Mateus 24, verso 14. Que fim? Então virá o fim do mundo. Porque Jesus, ele está respondendo à pergunta de Mateus 24, verso 3, que os discípulos perguntaram a ele. Então esse fim de Mateus 24, 14 aqui não é o fim da igreja na terra, é o fim do mundo. Nós temos que entender a escritura dessa forma, é dessa forma que está escrito, é dessa forma que nós temos que entender. Nós temos que buscar a orientação do Espírito Santo de Deus para não fazer confusão com as escrituras sagradas, meus irmãos. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê a vitória e nos ajude, porque nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja na terra. Então vamos pregar o evangelho da graça enquanto é tempo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.